Deus, agora utilize-se dele para falar a tua palavra aos nossos corações. E que ele venha receber poder, que ele venha receber poder enquanto estiver ministrando essa palavra. E que esse poder que vai sair deste altar possa encontrar corações abertos, mentes abertas, ouvidos atentos para receber diretrizes dos céus. E que ao praticarmos, possamos viver o melhor do Senhor nessa terra e na vida eterna. Eu abençoo desde já esta palavra e faço isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz, amém? Glórias a Deus. Que isso, guerreiro? Como é que ministra agora? Muito obrigado. Obrigado a toda a liderança, o pastor Melk, a todo o corpo de líderes dessa igreja. Meu muito obrigado ao Senhor por essa honra. É muita honra para pouco servo, mas eu glorifico a Deus. Amém? Isso significa que eu e minha família seremos mais servos de vocês agora, a partir de agora. Estamos aqui para servir mais ainda a vocês. Quanto mais o Senhor derramar sobre nossas vidas, mais nós estaremos servindo vocês. Amém? E mais uma vez eu quero dizer que meu coração muito se alegra de poder fazer parte dessa família. De poder servir esta igreja que tanto me serviu, que me acolheu, que cuidou de mim, que me tratou, que me ajudou nos meus momentos mais difíceis, que abençoou e tem abençoado muito a minha família. Então, meu muito obrigado. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, ao meu pastor e amigo e pastor, antes de ser pastor já era meu amigo, meu líder, minha maior referência aqui nessa terra de homem de Deus. É um prazer poder caminhar com você, com o Senhor, e obrigado por tudo. Glórias a Deus, amém? Aleluias. Boa noite, eu sou o Sam. Eu gostaria muito que vocês me chamassem de Sam quando vocês me encontrassem pela igreja. Parece estar brigando comigo, né? Então podem me chamar de Sam. Vocês viram que não é para me chamar de pastor, é Senhor Diácono. Não estou brincando, Sam. Podem me chamar de Sam. Não me chama de pastor. Chama de Sam mesmo. Pode me cumprimentar com o Sam, tá bom? Esse tem sido o meu apelido há muitos anos. Quando fala Summerson, uma coisa mais séria assim, né? E eu glorifico a Deus por essa casa, pela minha esposa, Kezinha. Estamos juntos 3 anos e meio. E tem sido os 3 melhores anos da vida da Kézia. Tem ou não tem? Fala a verdade. E os meus também. Tem sido anos fantásticos. Tem sido anos de deleite, assim, em tudo. Deus tem sido muito bom para comigo. E Deus sabe o quanto algumas coisas são importantes para nós, né? E em 2018, o ministério, a igreja Lírio Varginha, tinha me separado para me consagrar como diácono, porque eu tinha acabado de casar. E eu queria muito, porque quero servir, estou aqui para servir. E o pastor falou, eu queria muito que fosse você. E na época eu era casado com a Denise, minha primeira esposa. Eu fui viúvo dela, né? Ela faleceu, só que ela não queria ir ao diaconato, ela não queria ser consagrada a nada. E eu falei assim, não dá para estar no ministério sozinho, é muito ruim. Então nesse tempo eu acredito que eu não vou ser consagrado não. E ela ficou doente, ela adoeceu e faleceu. Em 2019 eu comecei a namorar com a Kezinha, nos casamos em 2020, estamos juntos até hoje, servindo nessa casa. E hoje para mim foi muito bom, glórias a Deus, poder ser consagrado com a minha esposa. O Senhor realizou um sonho do meu coração aqui nesse altar, nessa noite. Eu glorifico a Deus. Amém? E Deus sabe todas as coisas. Quero ler com vocês em Mateus 16. Mateus 16, versículo 2. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu estou de férias. Aleluias. Férias escolares. Eu sou professor. Estou de férias, 30 dias. Tem sido muito bom. Mais alguém está de férias? Minha esposa entrou hoje, às 5 da tarde. Glórias a Deus.
A gente planeja tantas coisas para as férias, né? Primeira semana minha já foi e eu já não fiz muita coisa, mas descansei bastante. Vamos ler? Em Mateus capítulo 16, versículo 2, diz assim: Ele respondeu, ele aqui é Jesus, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Amém? Lá em casa a Kezinha é a senhora do tempo. Você pergunta para ela no domingo, como que vai ser a semana? Amanhã vai fazer 28 graus, mas na terça-feira vai começar a diminuir, vai para 26, e lá para quinta-feira vai chegar a 16 de máxima com uma garoa fina. A partir das 14 horas da tarde, ela é a senhora do tempo, conhece tudo do tempo lá em casa. Ela é a Maju do tempo lá em casa. E é muito engraçado que ela fala, não, então, dizem que terça-feira vai esfriar. Dizem quem? Você está num grupo de WhatsApp de clima do tempo, quem está falando para você? Falou agora? Quando você está conversando com alguém sobre o tempo, né? Não, diz que vai esfriar amanhã, tal. Mas quem está dizendo isso? Quem está falando, né? E é muito engraçado que a gente vai começando a entender como que o tempo vai mudar, né? Começou a ventar muito, a gente já sabe que vai mudar o tempo. À noite, eu não sou muito assim, mas tem gente que consegue identificar bem. Amanhã está sereno, ó, está muito sereno, o céu está com estrela, amanhã vai fazer muito sol. A gente começa com a vivência, né? Com a vida, analisando, a gente começa a discernir um pouco do clima, correto? Amém. E eu quero perguntar para vocês, quem já ouviu falar naquele ditado, que comer formiga faz bem para a vista? Alguém sabe por que disso? Na Segunda Guerra Mundial, eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Não estudo quanto que eu gostaria, mas eu gosto de assistir documentários, séries, filmes, ler algumas coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Eu lembro, quem estudou no Prisciliano aqui, teve um professor chamado Ronaldo de Geografia. Ele era fanático pela Segunda Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, os aliados estavam desenvolvendo o radar. E isso significava que eles eram mais assertivos em acertar os seus... Assertivos em acertar, né? Em conseguir destruir os alvos. Os aliados, mesmo de longe, no escuro, em qualquer momento, estavam conseguindo destruir muitos alvos alemães. E quando entrevistado, interrogado ali, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Inglaterra, como que vocês estão fazendo para ser tão assertivos nos alvos? E eles não queriam revelar que estavam tendo uma nova tecnologia chamada radar, que eles estavam conseguindo identificar. Então eles falavam assim, o açúcar, quando chega para os nossos soldados no campo de batalha, chega cheio de formiga. E eles derramam açúcar no café, ali no leite, e toma com formiga mesmo, e a formiga está fazendo bem para os olhos. Ó. A cenoura. Não, então, é porque só está chegando cenoura. A única coisa que os alemães não estão conseguindo fazer com que não chegue, né, destruir, são as cenouras. Então, nessa temporada, o frio foi tão intenso que a única coisa que resistiu foi a cenoura, e eles só estão comendo cenoura lá no campo de batalha, e a cenoura está ajudando eles a ter uma visão melhor, e eles estão sendo assertivos. São curiosidades da Segunda Guerra. E é engraçado que a Segunda Guerra tem essas curiosidades, né, que a gente vai passando para frente, e a gente nem sabe de onde vem. Isso foi um momento de conhecimento inútil, não sei, mas algumas curiosidades. E a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe também alguns benefícios, ela deixou alguns legados. Por exemplo, muitas das tecnologias que nós temos hoje, elas começaram a ser desenvolvidas na época da Segunda Guerra, de armamento. A questão da fortalecer a mulher, né, no mercado de trabalho. Até então a mulher não tinha muito espaço para trabalhar. Com a Segunda Guerra, os homens indo para a guerra, quem ficava no país precisava produzir, precisava fazer o país funcionar. Então as mulheres se fortaleceram nessa época em ir para o mercado de trabalho. São alguns legados da Segunda Guerra. A verdade é que nós não gostamos de passar por guerra. A verdade é que a guerra traz muitos sofrimentos. Mas quando ela passa, ela acaba deixando algum legado. Quem vence a guerra tem o direito de dominar sobre aquele que foi derrotado. Quem vence a guerra
a custo, é claro, de vidas, de recursos, tem o direito de dominar, de fazer uma dancinha e falar nananana. Vocês estão comigo? Aleluias. E eu quero perguntar para vocês, que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que você está vivendo na sua vida profissional, ministerial, espiritual, financeira? Que tempo é esse que você tem vivido na sua família, no seu matrimônio? Que tempo é esse que a igreja Lírio Parelheiros tem vivido? Vocês estão analisando o que está acontecendo na nossa igreja? As palavras que o Senhor tem trago ao coração dos homens, aos profetas dele aqui em cima. Que tempo é esse? Jesus disse: vocês sabem interpretar tão bem questões físicas, mas e as coisas espirituais? Vocês olham os jornais, as notícias de política, esporte, entretenimento, saúde, e sabem o que pode acontecer? Tem pessoas que olham os números ali no mercado imobiliário e sabem quando é hora de comprar e de vender. No mundo financeiro, quando é hora de investir, quando não é hora de investir, quando está em alta, quando não está. Quando crédito é débito, débito é crédito. Tem negócio que crédito é quando você está devendo e débito quando você está... Né? Tem uns negócios assim, tem gente que interpreta tão bem essas coisas. Mas e o tempo que nós vivemos? Qual é esse tempo da Lírio Parelheiros? A verdade é que a Lírio Parelheiros está em guerra. Se você parar para analisar, nós estamos em guerra. Tivemos aqui, próximo do carnaval, um tempo de guerra espiritual. Jejum e oração. Depois veio o casal em guerra, agora jovens em guerra. Quem aqui está passando por uma guerra no seu trabalho, na sua família, na sua saúde? Guerra, aquela que você fala só o Senhor mesmo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não está batendo. Você olha às vezes para uma situação, para o seu emprego, às vezes você olha para uma situação e fala, o que está acontecendo? Você se analisa e fala, não estou dando brecha, eu estou caminhando com o Senhor, eu estou em santidade, mas alguma coisa não está batendo, o que está acontecendo? E eu sei que muitos de nós estamos passando por guerras em muitas áreas das nossas vidas. Muitos de nós estamos passando por guerra em muitos locais, sejam físicos ou espirituais. E se você está chegando na Lírio Parelheiros agora, me desculpe, mas tem que te falar, você está em guerra. Porque a Lírio Parelheiros está em guerra. Uma guerra está sendo travada. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Porque nós estamos vivendo na Lírio Parelheiros um momento incrível. Sim ou não? Sim. Estamos vivendo algo, eu estou vivendo algo na minha vida espiritual e ministerial que eu nunca vivi antes. Eu tenho vivido um mover, algo do Espírito Santo, uma comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, com a oração, com o jejum. Eu tenho acessado lugares em Deus da qual eu nunca acessei antes na minha vida. E eu vejo essa igreja e vejo que não sou só eu. Tem algumas pessoas que a gente caminha mais tempo junto, outras pessoas chegando agora, mas a gente olha e a gente vê o que Deus está fazendo ali no Parelheiros, não é normal. É um tempo incrível, um tempo maravilhoso. Eu posso até ousar em falar um pouco que talvez nós estejamos colhendo algo no mundo espiritual que alguém plantou anos atrás em Parelheiros. Talvez há décadas atrás, alguém em Parelheiros, cristãos que já não estão mais aqui, oraram, jejuaram, entraram em guerras espirituais para que nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje. A minha avó se converteu no ano de 65, mais ou menos, 64, 65, ela morava no Jardim Miriam. E ela morava de favor na casa do irmão dela. E esse meu tio, ele era pai de santo, ele tinha um terreiro dentro da casa dele. E minha avó frequentava. E quando minha avó se converteu, ela morava dentro do quintal dele, onde acontecia tudo. E esse meu tio ficou muito bravo. E não expulsou ela, mas todas as vezes que chovia, ele tirava todas as telhas da casa dela. Tirava todas as telhas, toda vez que chovia. As minhas tias mais velhas dizem que elas dormiam na chuva olhando para o céu. E minha tia foi para um terreno da prefeitura
próximo ao Shopping Interlagos. Ficou alguns anos e a prefeitura foi usar ali e tirou todo mundo ali e trouxe para Parelheiros. O primeiro lugar que minha família morou foi no Campão, aqui onde é o céu. Onde é o Campão? Não, o céu, né? Ele era brejo mesmo. Meus pais, meus tios dizem que ele era um brejo mesmo. Eles moravam ali, um barraco, e depois comprou um terreno no Parque Amazonas e moram lá. A minha avó já não está mais aqui. O meu pai foi o primeiro filho que ela teve depois que ela se converteu, deu o nome de Abraão. E eu sou o filho da promessa. Estou brincando. E a minha avó, a igreja mais próxima na época era na cidade de Dutra. Então ela saía daqui com 7 filhos, com 6 filhos, com 7 filhos e com 9 filhos. Ela teve 9 no total, depois teve alguns filhos depois, para ir até a cidade de Dutra congregar. E depois de alguns anos, a igreja mais próxima foi no Álamos. E eles iam toda terça, quinta e domingo andando e voltavam andando para congregar lá. E o Senhor recolheu a minha avó. E hoje eu sei que eu colho frutos dessa investida da minha avó. Existem situações da qual eu estou vivendo, espirituais, que o Espírito Santo traz ao meu coração e fala, ó, isso daqui sua avó orou por você. Antes de você saber que você nasceria, ela já orava pela geração, pela próxima geração que viria, pelos herdeiros dela. Então eu sei que hoje o que eu vivo aqui na Lírio Parelheiros é um pouco do que minha avó plantou lá atrás. Talvez ela orou, Senhor, eu não sei em quanto tempo eu vou ficar nessa terra, como todos nós oramos, mas que os meus filhos e os meus netos prossigam em seguir ao Senhor e estejam nos teus caminhos. Nem todos os meus tios e os meus primos estão hoje, mas eu estou, pela glória de Deus, e eu vou continuar caminhando. Então nós hoje vivemos um tempo que talvez estejamos colhendo algo que alguém plantou. Eu cheguei na igreja e me converti no final dos anos 90, e no final dos anos 90 eu peguei uma transição da fase das guerras espirituais. Tudo era guerra espiritual. Você ia conversar com os irmãos, o novo convertido, tudo era guerra espiritual. Os irmãos sabiam os nomes dos demônios, a patente dos demônios. Não, tem um ali, os irmãos, era guerra espiritual, tudo era guerra espiritual. Ô irmão, amanhã eu vou ter uma prova de matemática. É guerra espiritual, irmão, vamos orar e vamos jejuar amanhã. Tudo era guerra espiritual. Não sei quem aqui dessa época da igreja, anos 90. E depois entrou uma nova fase da adoração extravagante. 28 minutos de um hino só adorando. 695 vezes o mesmo refrão. Espontâneos a se perder de vista. Uma adoração extravagante. O que a gente faz em um período de louvor aqui era a introdução de uma música daquela época. Era ou não era? Era aquelas horas que você colocava o CD. Poderoso Deus. Você ministrava junto com a Ana Paula Valadão. Falava todos os versículos. Essa época da adoração extravagante. Mas observe o que aconteceu. Teve uma época de luta espiritual, de guerras espirituais. E a geração depois pôde usufruir de uma adoração extravagante. Eu me lembro de Davi. Davi era um homem de guerra. Davi, ele assume um reino quebrado. Saul, nos seus últimos 10 anos, não estava preocupado com os outros povos. Estava preocupado em seguir Davi, em perseguir Davi. Isso fez com que abrisse muitas fronteiras e ele perdesse muito território. Quando Davi assume como rei, ele começa a fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que era ser um grande guerreiro. E ele traz paz para Israel. Ele conquista todas as terras novamente, tem paz nas fronteiras, subjuga todos os povos ao seu redor. E quando ele espontaneamente, isso que é mais lindo, porque Moisés, a ele foi pedido que construísse um tabernáculo. Davi não foi pedido a ele. Ele espontaneamente construiu primeiro uma tenda e depois falou, não, a tenda não, vou fazer um templo ao meu Senhor, algo lindo. E aí ele não foi permitido. Por quê? Porque ele tinha muito sangue nas mãos dele. Apesar de ele ser um cara que era detentor da presença, ele era um adorador nato, ele tinha muito sangue. Então, pelo fato de ele ter guerreado muito, ele não podia construir algo. E o que eu vejo é que a geração anterior à nossa foi uma geração de guerra, de guerreiros. E por conta disso, eles não puderam construir algumas coisas. E nós usufruímos de uma adoração durante alguns anos. Mas eu vejo que o tempo está mudando. Eu vejo que é chegado o tempo de nós voltarmos às guerras espirituais. A ser travadas guerras espirituais.
nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos que o povo de Israel tinha inimigos físicos. Eram povos, eram nações, eram pessoas que se opunham. Por isso que a guerra, ela se dava no âmbito físico. Nós não nos opomos a pessoas. Apesar de, às vezes, um vizinho, nos deixar, alguém que trabalha com a gente, alguém no trânsito. A gente sabe que não é essa pessoa, é o poder espiritual que está atrás dessa pessoa. Há um poder espiritual, há um demônio, há alguma coisa ali usando essa pessoa no mundo físico para tentar te tirar a paz. Mas isso não significa que você vai contra essa pessoa. Amém? Vocês estão comigo? Aleluias. E eu quero dizer que quanto mais próximo da vitória, quanto mais próximo do romper, quanto mais perto de você conquistar, nesses momentos a batalha fica mais sangrenta. É como um time de futebol, que enquanto a bola está no seu campo de defesa, o pessoal te dá liberdade para jogar. E quanto mais vai chegando perto do gol adversário, mais vão agredindo, mais vai fechando a marcação, começa a ficar mais dura. Assim também é a guerra. A Segunda Guerra Mundial, que durou 5 anos, nos seus últimos 11 meses, teve mais morte do que todos os outros 4 anos antes. Em 11 meses de guerra, teve mais morte do que antes. Porque quanto mais próximo nós vamos avançando da vitória, quanto mais perto do romper, quanto mais perto nós vamos chegando daquilo que Deus tem preparado para nós, mais violenta e mais sangrenta a guerra vai ficando, mais agressivo o inimigo vai ficando. Então quanto mais a guerra se levantar contra a sua vida, quanto mais você vê situações se levantando contra você, saiba que a vitória está perto. Porque quanto mais perto você está chegando do romper, mais o inimigo vai te atacar. E eu quero aqui, nessa noite, falar um pouco com vocês sobre isso. Pode soltar o tema, por favor? Que tempo é esse? Esse tempo é o tempo de guerra. Nós estamos em guerra. Você está em guerra. E nem todo mundo gosta de fazer guerra, né? Tem gente que é pacífica, né? Pessoas que não gostam de discutir, não gostam do confronto. Tem pessoas que não gostam, né? Ah, não. Uma das coisas que nós aprendemos como líder nessa casa é ir para o confronto. Temos que ir para o confronto. Quando nos tornamos líder, não tem jeito. Ou confrontamos as situações, ou o nosso pastor vai nos confrontar. Mas vamos ter um confronto. E isso vai nos amadurecendo, vai nos fazendo amadurecer. A verdade é que ninguém gosta de fazer guerra, mas quando você começa a apanhar, chega uma hora que você tem que reagir. Você começa a apanhar, daí chega uma hora que você tem que... Eu me lembro que no meu ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio, nós estávamos na igreja ainda, e eu era novo na escola, e eu me envolvi com a galerinha que jogava truco, e tinha um rapaz que ele roubava, ele escondia carta na cara larga. Eu via que ele roubava, só que eu não queria confrontá-lo, ele era meio folgadinho, eu estava chegando novo na escola, e daí teve um dia que, depois de um tempo, eu comecei a andar com uma galerinha mais assim, e eu falei para um amigo, eu não gosto muito desse cara aí não, ele roubava. No truco lá, ele me passava a perna lá e tal. Então vai lá e tira a satisfação com ele. Eu falei, não, você tá louco? Não, pode ir lá que a gente garante. Então vamos lá. Depois edita para Dudinha não ver. Mas é que chega uma hora que você quer. Chega uma hora que você está apanhando tanto nas finanças que você quer, não, eu preciso ser mais agressivo. Você começa a apanhar muito no casamento, você começa a apanhar muito na sua vida profissional. Chega uma hora que você começa a apanhar e por mais que você não goste de guerra, você tem que se levantar, você tem que se posicionar. Você tem que tomar a posição e falar, não, ou eu vou continuar apanhando, ou eu preciso ir para cima. Por mais que a gente não goste, algumas pessoas não gostem de guerra, algumas pessoas não gostem de confronto, algumas pessoas não gostem de lutar e de batalhar, chega uma hora que ou você vai virar saco de pancada, ou você vai se levantar e vai ser agressivo naquilo que você faz. Amém? Glórias a Deus. E a verdade é que o diabo está tentando te convencer agora que isso que eu estou falando é mentira. Que guerra espiritual não acontece. Não, é mentira, que guerra espiritual.
O diabo está tentando te convencer que eu estou contando uma historinha aqui, que o mundo espiritual não é assim, não. Eu coloquei 5 pessoas para estar orando por mim e pela minha família essa semana, que eu sabia que eu estaria entrando num terreno muito, muito de guerra espiritual. É um terreno. E eu pedi para algumas pessoas estarem intercedendo por mim e pela minha família essa semana. Porque eu sei que há uma guerra sendo travada agora. Para que você não acredite nisso. Porque o inimigo sabe que se você entender que tem uma guerra espiritual e você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração, você vai ser mais que vitorioso. Você vai vencer essas guerras. Você vai conquistar aquilo que está para você. Você vai subjugá-lo. A verdade é que quando nós entendemos a guerra espiritual e nós nos posicionamos e lutamos da maneira correta, com as armas certas, com o Senhor à nossa frente, o inimigo está derrotado. E ele não quer isso. Ele quer continuar te subjugando. Ele quer continuar te deixando na lona. Então agora eu vou pedir a gente não tem essa cultura, mas eu vou pedir para você falar para a pessoa do seu lado e falar: querido, fala querida, não fala comigo agora não. Deixa eu prestar atenção. Porque o Senhor tem direcionamentos para a minha vida, para a minha vitória. Amém? Aleluia, glórias a Deus. E eu quero falar aqui sobre alguns tópicos. Primeira coisa, sobre ir à guerra. Qual a primeira coisa para a gente poder ir para a guerra? Ir para a guerra. Primeira coisa sobre a guerra é ir para a guerra. Eu preciso ir para a guerra. Quando há uma guerra sendo travada e eu sou convocado a ela, a primeira coisa é ir para a guerra. Tá bom, isso é o básico, isso eu sei. Isso a gente coloca até como um pré-requisito que a gente até passa por ele. Mas eu quero ler uma passagem com você. Está em 2 Samuel 11, 1 e 2. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Até aí. Primeira coisa é ir para a guerra. Nós temos sido convocados para a guerra. Encontro de casais, como que você não vem? Você deixa seu marido e sua esposa vir sozinha. Jovens em guerra, como que você não vem, jovem? 22, 23, 24, 25 anos, você não se sente mais jovem? Eu servia com jovens até meus 32 anos, até meus 31 anos, eu era líder de louvor de jovens, estava tudo que era dos jovens. Jovens de 22 anos já não vem mais. O que está acontecendo? Todo mundo tem que orar às 3 horas da manhã. Ou você vai ficar assistindo filme até as 2 horas da manhã e vai depois dormir? Me ajuda aí. É ir para a guerra. Todo mundo em jejum. Você não vai fazer? Isso é não ir para a guerra. Sexta-feira todos os jovens em jejum. E você não faz? Todo mundo orando às 3 horas da manhã. Guerra é isso. É atender ao chamado da guerra. Porque há um problema quando eu não vou para a guerra, quando eu não atendo ao chamado da guerra, quando eu fico passeando, me entretendo contra as coisas, há um perigo nisso. Se você continuar na janela, você vai cair. Eu preciso falar para você. Se você continuar na janela, você vai cair. E o que seria ficar na janela? É estar longe da guerra, não atender aos chamados, não ficar no lugar de confronto, e sim no lugar de conforto. Davi ficou no lugar de conforto, em vez de ir para o lugar de confronto. Vocês estão comigo? Mandar outro em seu lugar. Todos estamos em guerra, todos temos que nos posicionar a partir de hoje. Todos temos que nos fortalecer no Senhor. E qual é o perigo? Qual que é o perigo? A minha visão é atraída por outras coisas, atraem minha visão. Quando eu não estou na guerra, está todo mundo lutando, todo mundo batalhando, todo mundo jejuando, todo mundo orando, todo mundo dobrando a leitura bíblica, todo mundo vindo aos sábados de manhã, todo mundo chegando, servindo. Ninguém sai da escala, todo mundo aqui.
E você não. Você não vem. Sua visão é atraída por outras coisas. Os prazeres deste mundo atraem você. Você começa a olhar coisas que não deveria. Está todo mundo lendo 12 capítulos por dia e você está 3 horas no Instagram, TikTok. Todo mundo colocando o celular 3 horas da manhã para acordar para orar e você vendo que série você vai assistir a noite inteira. Você vai cair, amigo. Lamento dizer. Nesse tempo de guerra não é tempo de ficar na janela, no lugar de conforto, passeando. É o tempo de atender ao chamado, se posicionar, se colocar na brecha e ir para a guerra, para o combate. Aleluias. Mesmo com medo, vai com medo. Eu e a Kezinha do dia, nós somos naquela roda gigante nova que tem ali na marginal ali. E quando chegou perto, a Dudinha estava muito ansiosa. Eu falei, tá com medo? Ela, tô me cagando. E eu falei, quer desistir? Não, vou assim mesmo. É isso. Mesmo com medo. Mesmo com dificuldade. Tô com medo dessa guerra. Tô com medo de chegar segunda-feira no meu serviço. Tô com medo de chegar em casa hoje. Tô com medo, não sei como é que vai ser. Mas eu vou assim mesmo. Eu não vou desistir. Com medo mesmo eu vou para a guerra. Com medo mesmo eu vou para a batalha. Com medo eu vou para o confronto. Aleluias. Aleluias. Israel obteve vitória, mas Davi caiu. Israel venceu essa guerra, mas Davi foi derrotado. Eles voltaram cantando vitória, mas Davi não teve o gosto da vitória. Essa igreja vai ter vitória. Ah, nem todo mundo pegou. Essa igreja vai ter vitória. Essas guerras que estamos travando vai ter vitória. Mas vai ser a pior coisa se você ver todo mundo usufruindo dos despojos de guerra e você caído, prostrado, tendo que correr atrás. Deuteronômio 20, do 1 ao 4, não precisa colocar, diz um texto interessante que o Senhor fala como que o povo de Israel deveria ir para a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Aleluias! Glórias a Deus! Agora, atendi o chamado, e agora? Preciso vestir a armadura. Efésios 6, 10 fala sobre isso. Nós poderíamos ficar uma ministração toda falando sobre isso. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeira coisa, qual que é a primeira coisa? Se fortalecer no Senhor. Essa armadura aqui que Paulo fala pesava mais ou menos 70 quilos. Como que você vai carregar essa armadura se não estiver fortalecido no Senhor? O Fábio aqui na segunda-feira veio fazer como que é? Laboral? Uma ginástica aqui com um grupo de louvor aqui. Irmãos, 15 segundos aqui é o tempo parar. Sabe quando Deus fala, um dia para Deus é como 1000 anos? Meu irmão, 15 segundos aqui, o grupo de louvor não fez esse ensaio depois. É fortalecer os músculos para receber essa armadura. Não adianta só vestir a armadura, senão você vai ser como Davi quando vestiu a armadura de Saul. Se fortalecer no Senhor, o que é se fortalecer no Senhor? É orar, é jejuar, é ler, meditar na palavra e praticar a palavra. É vigiar. Isso é se fortalecer no Senhor. E depois disso é vestir a armadura. O cinto da verdade. Tem falado a verdade? Couraça da justiça. Tem sido justo? Calçado da propagação do reino. Onde você tem ido? Você tem propagado o reino de Deus?
escudo da fé, capacete da salvação. Enquanto eu estudava sobre isso, o Senhor falava, tem pessoas no meio do meu povo que não tem certeza da salvação. Tem pessoas no meio do meu povo que tem dúvida sobre a salvação. Quando se é ministrado e se é falado, Jesus está voltando, treme. Qual a sua dúvida? O Senhor estava liberando salvação hoje. O Senhor falava, chega lá, libera a salvação. Fala para tirar toda essa mente dividida, essa dúvida. Tira essa dúvida da sua cabeça. Não deixe o inimigo te enganar. Você está salvo sim. O Espírito Santo quer testificar a salvação em você. Não deixa ele te enganar. Se você perder isso de vista, é um passo para você sair da presença de Deus. A salvação é a certeza, é a fé. É aquilo que a gente não enxerga, mas a gente sabe. Como que você sabe que você é salvo? Eu não sei, eu só sei que eu sou salvo. O Espírito Santo testifica em mim. Amém? Glórias a Deus. E depois de tudo, lá diz que nós devemos permanecer inabaláveis. Depois de se fortalecer, vestir a armadura. E vestir a armadura aqui é ter atitudes. O que demonstra que você está com a armadura é quando você fala a verdade. É que você está com a sua fé firme. Você está firmado no Senhor. E está demonstrando aqui. Através das suas atitudes. Você está com a espada do Espírito. Quando você está fortalecido com a armadura, permanecer. Constância. Permanecer no seu posto. Quantas lutas travadas durante semanas, meses e anos. Quantas vezes a gente vai estudar aqui as histórias das lutas, das guerras, às vezes uma cidade ficava sitiada 4 anos. 4 anos em guerra, até não ter mais nada, até terem que comer os filhos. Isso não era do dia para a noite. Isso acontecia durante anos. O próprio Senhor fala, quando vocês sitiarem uma cidade e a guerra durar muito, não ataque as árvores, porque vocês vão ter que comer delas. Isso significa que eles vão ter que esperar chegar o próxima estação. A guerra dura tempo, é perseverar, é ficar. Não é um dia é uma luta. A gente está falando de luta, a gente está falando de guerra. Guerra dura anos. Guerra dura tempo. Não está falando de uma batalha de algumas semanas, é guerra, é permanecer. Amém? Aleluias. E agora eu preciso entender, quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Que eu preciso entender para saber contra quem que eu estou guerreando. Em Efésios 6:2 diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual. Isso precisa ficar claro. Mais real do que o mundo físico é o mundo espiritual. Porque o mundo físico vai acabar, o mundo espiritual é que vai permanecer. A guerra sendo travada nesse momento para que você não compreenda. A guerra sendo travada para que a sua cura não venha. A guerra sendo travada para que o seu parente não aceite ao Senhor Jesus. A guerra sendo travada para que você não queira se batizar. A guerra sendo travada para que você não queira servir nessa casa. A guerras espirituais sendo travadas para que você não volte domingo. A guerras espirituais sendo travadas para que você saia daqui e o diabo ceife a sua vida. Você precisa entender isso. Quando o pastor fala aqui, você não tem noção que o simples fato de você poder levantar suas mãos, quantas guerras espirituais foram travadas, isso é verdade, é a mais pura verdade. Mais real do que se arrumar e vir para cá, é você saber que guerras espirituais foram travadas para que você pudesse chegar aqui dentro. Para que quando você chegasse aqui dentro tivesse luz. Algo simples. Aleluias. E aonde acontece essa guerra? Aonde acontece essa guerra? Qual é o campo de batalha dessa guerra espiritual? É na nossa mente. Um dos significados do diabo é caluniador, difamador, acusador. É aqui que ele guerreia contra você. É aqui que ele guerreia contra mim, contra nós. Nossa mente, nos acusando, ou do passado ou do futuro. Ou jogando coisas do passado, mas como fomos ministrados semana passada, deixamos o passado para trás, ele começa a gerar situações que falam, você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai vencer, você é muito fraco, você já fracassou outras vezes.
É na mente que é travada essa batalha. E é por isso que nós passamos por uma série aqui renovando a nossa mente. Já renovamos a nossa mente, já transformamos a nossa mente, já colocamos no padrão de Cristo a nossa mente, não no padrão do mundo. Então a nossa mente está fortalecida para essa guerra. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Agora a gente precisa saber com qual estratégia que nós vamos lutar. A gente vai para a guerra. A gente se fortaleceu e já está com a armadura. A gente já sabe quem é nosso inimigo e aonde é o campo de batalha. Mas como que a gente vai lutar? Quem falha em planejar, planeja falhar. Se você não planejar, se não tiver uma boa estratégia, uma boa tática, você vai perder. Então agora o Senhor quer nos dar um direcionamento. E eu quero ler com vocês Êxodo 17, a partir do versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Peraí, quem disse isso? Moisés teve que ter discernimento. Moisés estava observando de longe. Em algum momento ele observou que quando a mão levantava, ele vencia. Em algum momento ele observou isso. Ele não estava simplesmente ali em cima, só observando. Ele tinha uma posição clara, ele teve discernimento. Temos que ter discernimento quais as armas, quais as estratégias, as táticas que funcionam. O que está dando certo? Às vezes estamos fazendo algo que não está dando certo, não temos esse discernimento. Às vezes estamos com a mão baixa quando era para estar com a mão levantada. Às vezes estamos deitados quando tinha que estar guerreando. Precisamos ter esse discernimento. Seguindo, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou todo o exército amalequita ao fio da espada. Aleluias, eu posso imaginar Moisés com a mão levantada. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as só olhando, tirando os espinhos. Eu posso imaginar Moisés com as mãos levantadas e o Senhor indo na frente, batalhando, ele guerreando. Caminha contigo. Eu posso imaginar Moisés com as mãos levantadas. Eu posso imaginar as mãos levantadas de Moisés. Eu posso imaginar as mãos dele levantadas e o povo vencendo, o inimigo caindo ao fio da espada e avançando, enquanto as mãos estiverem levantadas, enquanto você estiver adorando, a vitória é certa. Enquanto as suas mãos estiverem para cima, adorando ao Rei dos Reis, enquanto você estiver na dependência dele, nada pode te resistir. Aleluias, aleluias, aleluias. A estratégia é adorar. A estratégia é adoração. Aleluias. Aleluias. É buscar ao Senhor. Aleluias. Josafá se via sitiado. Josafá recebeu uma notícia que o exército estava vindo contra ele. E ele fica alarmado. Ele fica triste. Ele fica preocupado. O que eu vou fazer? Declararam guerra contra mim. E ele reúne o povo. Fala: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai jejuar. E vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Reúne todo mundo. Criança de mais, ninguém vai comer. Jejum geral.
Aleluias. Aleluias. Então o Espírito do Senhor, coloca 2 Crônicas para mim, 20:14. 2 Crônicas 20:14. Aleluias. Aleluias. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem na Lírio e em Parelheiros, e o pastor Melque, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, amanhã pode vir, amanhã se levanta, amanhã desça, vai contra eles, eles virão para a subida de vir, e vocês os encontrarão. Foge não, vai ao encontro deles, no fim do vale, em frente do deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. É o Lírio Parelheiros. Aleluia. Aleluias! É assim que vamos vencer nossas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim que vamos vencer nossas guerras. Assim que luto minhas guerras. Aleluias! É o Senhor que vai à frente quando estamos cercados. Parece que estou cercado, mas sou lá do Quando parece que estou cercado, quando parece que não há saída, quando parece que o inimigo é maior, o Senhor vem a nosso favor. O Senhor que guerreia, é o Senhor que luta, é o Senhor que dá vitória. Se posiciona. Aleluias. 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 Quero chamar o pastor aqui em cima. Aleluias. 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 São 3 coisas aqui que o Senhor fala para Josafá. Primeiro, tomar posição, permanecer firme e só assistir a vitória. Tome a posição, vai ao encontro, vai ao embate, não foge, vai ao confronto, desça, permaneça firme e assista a vitória que o Senhor vai dar. Aleluias. 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O diabo só tem 2 situações que ele pode te tocar: se você deixar ou se Deus deixar. Se Deus deixar, porque Ele tem um processo muito bom para você, para te colocar um nível acima. Aleluias. Mas se você não está dando brecha e Deus não deixar, Ele não vai te tocar. Pode ir para cima. Pode ir para cima. Aleluia.